bota a cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus bolsominion chorão! Estamos começando mais um programa Rolê Sério amanhã nessa quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Estamos começando ao vivo o programa Rolê Sério para os canais do Instituto Conhecimento Liberta, para os canais Eduardo Moreira, para o Rio Grande do Sul na TV aberta, na Pop TV. Você que está ouvindo este programa depois, na nossa reprise, às 4 horas da tarde, antes do ICL Urgente, com Laura Couto e Rodrigo Viana. Você que está ouvindo este programa no Spotify, no YouTube, em qualquer dia da existência humana na Terra, estamos começando mais um Rolê ICL, 11 horas e 33 minutos. Hoje o programa com muitos assuntos sempre cocrantes. Falaremos sobre a emoção de Jair Renan Bolsonaro. Vocês já mandem as lágrimas de vocês no nosso chat. Como diz um amigo meu, cada um chora por onde sente saudade. Vamos mostrar o chororô de Jair Renan Bolsonaro na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, falando sobre a fuga de seu irmão para os Estados Unidos. Vamos receber o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, para falar sobre a fuga de Bananinha e sobre outros temas importantes da política nacional. Vamos falar sobre uma nova geração de meninos misóginos. Tem uma série do Netflix aí que está levantando este debate sobre a misoginia entre jovens. Nós vamos falar sobre os ovos de Ricardo Nunes e também sobre a gay das marmitas. Hoje em dia, quando você fala marmita, precisa explicar se é gente ou se é comida. Não é, Vitão? Ele está de volta depois de 6 meses de férias. Bom dia, Will. Vitão, você gosta de uma marmitinha? Meus advogados Vitão? não me permitem comentar Não, esse tipo de assunto. fala. Não posso. Bom O dia, Luizinho William, deu uma tudo risadinha bom? lá atrás. O Luizinho gosta de uma marmitinha. A equipe do rolê é assim, né? o Todo Luizinho mundo... gosta. Tô ligado Bom na dia, sua, William. Luizinho. Tudo bom? Vamos lá? Vamos querer? Bora lá. Tô de volta. Sentiu minha falta, William? Eu senti sua falta. Todo Tava dia em casa com o querendo Vitão você. é muito bom. Todo dia com o Vitinho é uma vontade de morrer o tempo todo. Então é um prazer ter você de volta, Vitão. Ah, que fofo, William. Fico feliz de estar de volta. E já trago indicações. Porque fiquei esses 15 dias fora, assistindo muita coisa, ouvindo música, vendo teatro, pra indicar pra galera. Muito bem. E aí, minha indicação de hoje é uma série que eu tô viciado, que tá lançando a 3ª temporada agora, que chama Yellow Jackets. Ah, eu já vi já Tá bem famosa agora. Indicação. É muito boa. É sobre um grupo de adolescentes de um time de futebol que tá viajando pra um campeonato e o avião delas cai no meio da floresta. E aí é sobre como elas conseguiram sobreviver e como elas adultas estão lidando com o que elas fizeram quando estavam presas na floresta. É bem divertido, é muito maneiro. É sério. É uma série de 3 temporadas agora. Tá saindo, o próximo episódio sai sexta-feira. E é isso, William. Saiu por Bom dia. semana? Um por semana, sim. Entendi. E é Eu isso. tenho minha bora ansiedade lá. com isso, eu espero terminar. Mas, muito bem, anotei aqui, meu pequeno Vitão, seja bem-vindo de volta. Quem não está de volta, porque nunca vai embora, apesar da gente já tentar mandar ele embora várias vezes, é o Guga Noblar. Oi, Guga Noblar. O Guga Noblar que veio vestido de coroinha hoje. Tudo bem, Guguinha? Como você está? Meu rei, meu príncipe, futuro rei, príncipe William, tô bem. Tô aqui, até tirei o botão. Ele falou vestido de coroinha, eu falei, tá muito nerd. Mostra o botão pra gente, Guga. Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. Pois é, galera. Mais um dia para falar de quem? De seu Jair, do filhinho dele. E como o Vitão deu essa dica das jaquetas amarelas dessa série, amarelo lembra quem? Lembra banana. Banana lembra quem? Lembra bananinha. Bananinha, fujão, arregão. Provavelmente... Guga Noblar, inclusive Guga Noblar profético. Esse ano foi vestido de bananinha no carnaval
E aí, o que aconteceu? O Bananinha fugiu. Guga Noblar, cuidado com a profecia de Guga Noblar. A Manu da nossa equipe aqui é a mística, mas quem é o homem da profecia é Guga Noblar. Guga Noblar meteu a profecia aí, Bananinha fugiu. Guga Noblar, mas hoje vamos falar sobre outro filho de Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, só que o Renan. Depois é transão. eu vou começar com o que aconteceu anteontem na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Minha Balneário Camboriú, um beijo para todos os balneário camboriuenses, catarinenses e afins que assistem este programa. Anteontem, Guga, o vereador, o Eduardo Zanata, do PT de Balneário Camboriú, tinha batido boca com o Alessandro Teco, da Democracia Cristã. E aí, já tinha rolado uma treta, porque o Eduardo Zanata tinha sido citado no meio de uma conversa que nem era dele. E aí, ele deu uma cacetada no Jair Renan. Vamos ver, isso é de anteontem, o Eduardo Zanata dando uma escovada no Jair Renan. Não entendo porque eu fui citado sobre a fuga, né, de um deputado federal da família Bolsonaro. Se ele está com medo de ser preso, ele licenciou do mandato para ficar em outro país. Questão de ordem. Do próprio tá falando Brasil. do meu irmão, questão de ordem. Eu não Questão posso de ordem, tá falando do meu questão irmão. de ordem, presidente, por favor. Então, assim, eu não entendo porque eu fui citado. Eu não entendo porque eu fui citado. Eu não entendo porque eu fui citado. A calma então, do Zanata é impressionante. Quem tem medo foge, é isso que eu gostaria de dizer. Quem tem medo foge. Guga, dois detalhes importantes desse vídeo. Primeiro, um abraço pro nosso querido Dudu Zanata, lá que faz a resistência em Balneário Camboriú. Depois, o conhecimento do regimento de Jair Renan Bolsonaro é incrível. Questão de ordem. Fala do meu irmão. Irmão, não tem um instrumento regimental para quando fala do seu irmão. Como questão de ordem. Ou seja, e o presidente da Câmara de Vereadores não concedeu a questão de ordem ao Jair Renan. E aí, o outro vereador lá puxa-saco do Jair Renan falou, falar da família é muito baixo. É verdade, vocês quase não falaram da Dona Marisa, vocês quase não falaram dos filhos do Lula, vocês quase não falam da Janja. Verdade, quase não falam, né? Então, assim, vocês respeitam muito a família dos outros. Dito isso, o Eduardo Bolsonaro, se falasse da Laura Firmo Bolsonaro, eu falaria, mano, não precisa falar da menina, a menina não tá na política, é da família, não tem nada a ver. Mas o Eduardo Bolsonaro é deputado federal, né? Então a gente não tá falando como membro da família, a gente tá falando como deputado federal que fugiu. Isso foi anteontem, Guga. Aí ontem, o Jair Renan não segurou a emoção. Não segurou a emoção e a cognição, porque você vai ver que as frases não conectam uma com a outra. Mas vamos ver, Jair Renan, prepare seu lencinho, você aí que tá assistindo. Ô, Guga, para de abrir a camisa, daqui a pouco você tá com a teta de fora. Dá uma segurada. Eu achei que ia abrir. Dá uma segurada. Vamos ver, prepare seu lencinho, você que tá aí quase almoçando, se emocione com a gente, com Jair Renan Bolsonaro. Sabemos o que está acontecendo no Brasil. A música. E sabemos o motivo do meu irmão Eduardo ficar nos Estados Unidos. Sabemos o motivo. Pedir asilo pra lá. Foi duro ver o discurso O que é dele duro? na A lágrima. timeline. O Guga, Foi duro foi duro ver o discurso dele na ver meu timeline. pai naquele estado. Que isso, velho? Eu que sou irmão, Não cai uma lágrima. eu já Cadê? senti bastante. Dá um zoom na cara dele aí. Não Mas cai uma lágrima. meu pai, o que ele sentiu, muitos aqui sabem, muitos são pais. Quando você vai atacar alguém, ataque a pessoa, não ataque o familiar. Cara, é muito... Eu nunca desrespeitei nenhum Nada. familiar dessa casa. Nada. Não cai uma lágrima. E esse efeito que parece que ele morreu e tá no céu? Coitado! Parece que tá no... O que aconteceu Esse ontem? blur. Aí, ó. O Godoblar. Se não virar vereador,
por mais um mandato, pode ir trabalhar com Mário Frias em Mutantes 4, O Retorno. Muito emocionante o discurso de Jair Renan Bolsonaro. Eu tô tocado, eu tô emocionado assim, mesmo. Olha, Jair Renan, eu não sei se você lembra, mas durante a sua patética eleição para vereador, o conselho que você recebeu, não só conselho, a ordem que lhe foi passada pelo seu papai Jair, era para calar-se e não fazer mais nenhum discurso durante a campanha. A campanha só estava atrapalhando, a eleição estava garantida por ser filhinho do Bolsonaro. Quanto mais você falava, pior ficava para você, e você se calou. Então siga esse conselho. Para que resolveu falar agora? Olha que situação patética você passou, Jair Renan. Logo você, que está sempre em uma situação patética, uma atrás da outra, mais uma agora, essa imagem ridícula que vai, claro, servir para muitos memes. Já está servindo. Você aí tentando atuar, tentando fazer um discursinho emocionante, mas que virou um tiro no pé, que virou piada. Sua atuação foi ridícula. A única pessoa que te aplaudiu foi o Mário Frias. O resto do Brasil tá rindo da sua cara. E não se esqueça que você deve mais de R$400 mil para o Santander, que é para encerrar um processo que é movido contra você por fraudar na hora de pedir empréstimo. Então vai lá, paga suas dívidas e fica caladinho, sua mamata já está garantida como vereador. Ô Guga, tem uma pessoa que tem um conselho também para ele. Cadê a pessoa que tem um conselho para ele? Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? E curiosamente, temos que enfrentar os... Guga Noblar, o Jair Bolsonaro está falando aí sobre a pandemia de Covid-19. O Jair Renan Bolsonaro, que agora se derrama em lágrimas, chora e se desespera, olha o que ele falou na pandemia de Covid-19. O negócio do Covid, que eu falei assim, Covid é uma gripe e eu prefiro morrer transando que tossindo. Todos nós aqui. Inclusive na pandemia fizemos muita festa. Ele falou assim, não tem problema se falar qualquer coisa, só não fala do Covid, filho. Foi lá e falou, só dá uma segurada. Chamar, né? Comeu o rabo, né? Beleza. Aí não tem choro, Guga. Ao meu ver é de orgulho. Pô, meu filho come gente. Uma coisa assim, por exemplo, durante o Covid, durante toda aquela pandemia, eu pegava meus stories, eu falava assim... Aí não tem choro, Guga. Aí não tem choro. Aí, com 700 mil mortes pela Covid-19, prefere morrer transando do que tossindo. Aí não tem choro. Curioso, né? Que essa família tem um critério muito bom para decidir quando ficar consternado e quando chorar. Com 700 mil mortes no Brasil, é a hora de fazer piada, a hora de dar risada, dizer que prefere morrer transando do que tossindo. Se é que transa, né? Isso aí. Mas, na hora de falar sobre o irmão Fujão, aí fica assim, ó, que nem o Jair. Boa. Sabe, quando fala em Fujão, sabe quem eu lembro, Jair Renan? Eu lembro da sua mãe, Ana Cristina Vale. Eu sei que você não gosta que falem mal da família, eu não estou falando mal dela. Só quero relembrar aqui que ela sim, a sua mãe, fugiu do Brasil para a Noruega e pediu para ser escondida lá pelo embaixador do Brasil na Noruega, que ajudava ela a se esconder, porque estaria sendo ameaçada de morte, a vida estaria em risco. E quem seria a pessoa que queria matá-la era Jair Bolsonaro, papai. Ela falou, ela correu para a Noruega, ela fugiu, tá vendo? Ela precisou fugir, mas ela tinha um motivo. Ao contrário do seu irmão, o Eduardo Bolsonaro, que sequer é processado, mas mesmo assim já está fugindo da justiça e indo para outro país, a sua mãe fugiu do seu papai depois que se separaram, logo ela que era responsável por pegar o dinheiro das rachadinhas. Antes do Queiroz, quem fazia o papel de Queiroz era sua mãe. E quando se separaram, sua mãe sabia demais, entregou papai para a polícia, foi lá, disse que ele fazia rachadinha, disse que ele tinha até roubado já a joia dela, que eles tinham colocado no Banco do Brasil. Entregou papai, fugiu para a Noruega. Ela sim precisou fugir. Depois fizeram um acordo e ela retirou a denúncia, mas aconteceu. Ela falou e ela correu. Então a sua mãe sim tinha uma razão para fugir, porque o seu pai, segundo ela, queria matá-la, e o seu pai a gente sabe que é uma pessoa perigosa. Agora,
o seu irmão é um banana que correu. E você, como eu já falei, repito, cale-se, que você calado, nem calado é um poeta, mas quando fala é só desastre. E antes de mudar de assunto, meu querido príncipe, quero dizer que aqui no chat tem hoje o X-Spoiler, que eu não conhecia ainda, e que tá arrebentando aqui no chat, e ele fez um desenho com o teclado aqui, aquelas coisas que você sair digitando C, essas coisas virar um desenho, que tá muito interessante, parece um cigarro, eu não entendi. Ele fala, é o cigarro do Guga, dá um tapa e passa. Você não entendeu, né? Você não entendeu. Eu não entendi, mas tá muito bem feito. Às vezes você não Queria entende. dizer pra ele que tá muito bem feito. Meire Teixeira tá aqui, Luciana Alves, Beta Maia, Jonathan Milani, tá toda a galera que tá aqui todo dia, então arrebentem aí no chat. Guga Noblar, aproveitar para ler alguns chats aqui. A Betamaia diz são muito vitimistas. O Miss Tinget diz, é bom já ir parando de mimimi. O Sheila Mendes, em campanha, se vira-lata disse direitos humanos é o caralho. Agora vai pedir direitos humanos. O Vandilson Trindade, vai chorar? Vai. O Juca Lion diz, o choro do 04 com certeza estaria na novela Mutantes. O Cia Conta Comigo, Jair Renan, emocionaram. A Vânia Nunes, lágrimas de crocodilo. Muito obrigado aqui pela participação de todos vocês. Muita gente falando que estava com saudades do Vitão, todos nós estávamos, né? Porque a troca do Vitão é o Vitinho, então beijo, difícil chat. mais a gente poder gostar. Nosso convidado já está aqui, o Letícia. Inclusive, chat, hoje, mostra a Letícia aí, Vitão. Mostra aí, abre sua câmera aí pra nós. Cadê a Letícia? Bota a Letícia. Nossa roteirista está de aniversário, fazendo 17 anos hoje. Mandem parabéns para a Letícia, torcedora. Favor, mandem parabéns, que eu sou carente. Botafogo de Futebol e Regatas. A única carioca legal aqui da equipe. Eu falei, eu vou já fazer a surpresa no ar, né? A primeira coisa que ela fala, meu aniversário, vai me dar parabéns? Aí tive que dar os parabéns pra ela. Então, Tava fazendo um Task Masking hoje. Task Masking. Dá parabéns pra Letícia no chat. Aniversário da Letícia, tá bom? Então, pode tirar. Dito isso, Guga Noblar, hoje vamos receber aqui o homem que está on fire pra botar o dedo na cara dos bolsonaristas. Cadê o nosso deputado federal Rogério Correia? Pode botar o deputado? Deputado? Que dele? Bom dia, deputado. Um prazer receber o senhor aqui no nosso Rolê CL. Deputado, o senhor ficou emocionado também com o choro do Jair Renan Bolsonaro, porque o irmão dele fugiu para os Estados Unidos? Deputado, o senhor chorou junto? Lágrimas de crocodilo. Eu fico pensando, o Guga Noblar, um abraço, viu? Um abraço, William. Obrigado aqui pelo convite, estar com vocês no CL. Eu fico, quando vejo ele chorando, para eu não ficar com dó, eu lembro daquilo que eles falaram. Então, outro dia eu fiz até uma postagem lembrando do Jair Bolsonaro, dizendo que a Dilma podia morrer de câncer, podia morrer de Covid, de qualquer coisa, podia, desde que ela fosse embora. Isso foi antes do golpe que eles deram contra ela. Eu lembro dele com aquele microfone na mão, falando, vão matar a petralhada toda. Ou ele elogiando o brilhante Ustra. Quando eu vejo o Eduardo Bolsonaro, eu vejo o Eduardo Bolsonaro com a camisa do brilhante Ustra. E ele dizendo que vai fechar o Supremo com um cabo e 2 soldados. Então a gente vai lembrando o que eles falaram, que você vai ver que a lágrima é de mentira. E que não dá para acreditar em nada disso. Então, com isso eu não fico com dó, não, porque a gente vai lembrando as coisas. Mas é bom que o eleitor, né, e o povo brasileiro relembre de tudo que eles falaram. Aliás, tem ele tossindo, imitando, né, as pessoas morrendo de Covid, dizendo que não está nem aí, dizendo, vamos parar de chorar, pô! Né, lembra? Tudo isso. Então, com essas lembranças, não dá para ter dó dessa gente, não. Deputado, eu queria que o senhor avaliasse pra gente sobre essa ida, assim, eles estão chamando de exílio, né? Vai pedir asilo político, não pediu ainda, né? Humanitário nos Estados Unidos. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco essa ida do Eduardo Bolsonaro para lá. Tem muita gente dizendo que o Eduardo vai fazer esse papel de vítima por algum tempo e depois vai voltar para o Brasil para ser candidato à presidência pelo bolsonarismo, pela extrema-direita. Como é que o senhor avalia aí agora? Não sei se é seu ex-companheiro de
parlamento, a gente não sabe se ele volta, né? Mas como é que o senhor avalia a saída do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos para fazer o papel de vítima do lado do Trump e da extrema-direita global, deputado? Ô William, olha, primeiro é preciso dizer o seguinte, ele está aprisionado dentro de uma fake news. Porque ele disse que estava indo para lá porque estava sendo perseguido e que estava pedindo asilo. De repente, o passaporte dele não foi retido e nem vai ser retido, já teve a decisão. Mesmo assim, ele diz que quer continuar lá. Então, a gente tem que entender por que ele quer continuar lá. Essa é uma primeira questão. Ou seja, a tese do asilo acabou. Aliás, o próprio Hugo Mota disse isso. Não existe isso no Brasil. Esse período já acabou, foi o período da ditadura. Então, esta máscara caiu. Tem duas hipóteses que ele esteja lá. Uma que é alguma maldade que ele está pensando, e isso é óbvio que ele está fazendo, para de lá tirar pedra, tentar manter sempre essa ideia do golpismo, que é a estratégia deles, iminente, desestabilizando o governo, dizendo que aqui tem ditadura, não acreditando no Supremo, para desestabilizar e tentar o golpe. Foi isso que eles fizeram durante todo o governo Bolsonaro em relação à urna eletrônica, e foi isso a chamada tentativa de golpe que acabou no 8 de janeiro. Mas essa é uma estratégia da extrema-direita, que é a estratégia golpista. É, de fato, tomar de assalto o governo, seja de que forma for. De preferência não eleitoral. Tanto que ele continua dizendo que só tem eleições limpas se for ele. E as urnas não podem ser eletrônicas. Então, o blá, blá, blá continua o mesmo. Então, a estratégia golpista permanece. Isso ele vai fazer lá. Mas eu acho que tem coisa por trás disso. Tem coisa errada que esse Eduardo Bolsonaro fez que a gente não está sabendo. Eu, às vezes, fico pensando, lembra que uma vez a imprensa pegou o telefone do Jair Bolsonaro, mandando ele voltar dos Estados Unidos? Falou, você vai acabar preso fazendo essas coisas aí. Até hoje a gente não sabe o que é. O silêncio desse bolsonarista, e eles pegam de surpresa do jeito que foram, apenas o pai e o irmão o apoiam, eu não sei. Eu acho que tem algo mais, que vai acabar sendo descoberto. Não é teoria da conspiração minha não, mas é porque é estranha essa medida que ele tomou. Bem, hoje o Zeca Dirceu, eu fiz uma análise na tribuna sobre essa questão e o Zeca Dirceu depois complementou, querendo saber se ele já pediu a tal licença ou não, porque ele está lá ainda em missão oficial. Diz que tem uma viagem para Israel ainda em missão oficial. Ué, mas então não pediu licença? essa é outra questão. A Câmara tem que tirar dele essa missão especial e tirar o nome dele do painel, porque está lá o nome dele no painel até hoje, como se estivesse presente ou como se fosse deputado. Ele tem que definir isso. Então eu não sei não, mas acho que tem alguma coisa aí por trás disso também. A consciência está pesada, viu? Guga. Pois é, grande Rogério, prazer falar contigo. E ele disse ontem, Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro, à CNN, que a eleição aqui no Brasil, presidencial, do próximo ano, pode não ser reconhecida pelos Estados Unidos se o Bolsonaro não participar, se ele estiver fora da disputa. Talvez seja essa a razão dele estar lá, tá ali tentando, de alguma maneira, motivar os americanos a não reconhecerem a próxima eleição. Pode ser. Fica no ar a dúvida. O choro que a gente mostrou do Jair Renan é fake, né? É um choro, né, de crocodilo. O choro do irmão do Eduardo Bolsonaro, que também chorou, também é de crocodilo. Agora, o resultado do choro, o resultado desse tipo de ação, de ventilar que a eleição pode não ser reconhecida, tudo isso, de alguma maneira, ainda tem o coro de muita gente, isso ainda provoca a militância da extrema-direita, isso pode ter um efeito de fato na próxima eleição? Vamos analisar, porque eu acho, Guga, primeiro, parabenizar você pelo trabalho, viu, que você vai matar um bolsonarista de raiva qualquer dia aqui na Câmara, viu? Eu vou adorar. Deus te ouça. Olha, eu acho que a gente tem que analisar, porque tem aí um período muito ruim que vem para eles. Eles andam meio aqui com o rabinho encurtado, o rabinho entre as pernas, viu? Esses dias, hoje, por exemplo, estava lá no plenário, uma calmaria. Ontem também ficaram em silêncio, estão meio jururu.
Vamos lembrar que 25 de março ele vira réu. À medida que ele vira réu, vai se aproximando o dia da prisão. Primeira coisa é não deixar fugir. Eu fiz uma representação para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal, que não é provocação, não. Eles têm que vigiar, porque o que ele está pretendendo é fugir. Porque é a mesma estratégia do filho lá que você aqui recolocou. É não reconhecer o papel aqui, inclusive das eleições no ano que vem, porque ele não será candidato. Então ele já quer embolar o meio de campo para criar um caos no Brasil e ver se surge outra coisa que a extrema-direita possa assumir o poder e o governo de outra forma. Eles não desistiram disso. Então essa é a estratégia da extrema-direita. Então, a partir de 25 de março, ele se torna réu. Então ele vai tentar fugir, porque ele fica, ele e o filho, quem puder, de lá, atirando pedra, articulando Trump, essas coisas dele, articulando a extrema-direita na Europa, chorando, se dizendo de vítima, esse mesmo lero-lero deles, mas para desestabilizar o governo. Então não pode deixar ele fugir. Eu coloquei 3 iniciativas que podiam ser feitas, que a Polícia Federal pode fazer isso de outra forma, se achar melhor. Mas eu acho que uma tornozeleira eletrônica cairia bem, porque saberia para onde ele iria. Tem não até deixar capinha de sair. Patriótica já, né, deputado? Para ele quiser, tem uma verde e capa, amarela. Né, põe uma bonitinha nele, para ele poder exibir, mostrar, né, a tornozeleira, dizer que está sendo injustiçado, chorar. Às vezes alguma lágrima sai lá realmente que não seja falsa nele com a tornozeleira. Mas é uma forma de vigiar, para saber onde ele está indo. A outra é que ele não pode sair de Brasília e correr lá para a divisa lá com a Argentina e se evadir, ou Paraguai, seja lá onde ele escolher. Então é preciso que ele saia daqui com autorização judicial para saber onde foi. E a outra é não deixar aproximar de embaixada, porque senão ele corre para dentro da embaixada, ele já fez isso na Hungria. Está escrito que eles vão tentar uma fuga dele. Tanto que ele não pede mais para provar a inocência, ele já pede anistia, ele sabe que vai ser condenado. Aí, a capinha. Então, essa capinha é bonita, essa aí bonita. Combina com ele bem. Enfim, eu acho que essas são medidas essenciais para que ele não fuja e possa pagar a pena aqui. Então, complementando a resposta, Noblar, eu acho que eles vão passar por maus bocados. Tornar réu, prisão. E sabe o risco que existe disso? É que eles vão se tornando cada vez com menos projeção na sociedade, mas mais radicalidade. Então, esses elementos que hoje parecem lobos solitários, mas só parece, que vai lá no Supremo, tenta julgar uma bomba, o outro que tentou colocar bomba, aliás, colocou no caminhão tanque para tentar explodir no aeroporto de Brasília, os que derrubaram as torres, na época da noite que Lula ganhou as eleições, derrubaram as torres elétricas, ocuparam estradas, esse tipo de atitude é muito perigoso que eles exagerem nelas, formem grupos para isso. Outro dia eu estava assistindo uma senhora que diz que ela é do grupo que pede ditadura militar. Ela chama, é o grupo intervencionista. Para eles não pode existir eleição antes da intervenção militar. Esses grupos, outro dia em São Paulo, julgaram uma bomba que até hoje não se explicou, querendo fazer parecer que era do Partido Comunista. Então, eu acho que atitudes extremadas é possível que eles comecem a fazer, porque é uma vertente neofascista nítida que atua no Brasil. Deputado, quero te agradecer demais. As portas do Rolê ICL e do ICL Notícias estão sempre abertas para o senhor. Parabéns pelo trabalho, obrigado por estar fazendo esse combate justo lá no Parlamento. Deputado, um grande abraço, obrigado. E agradecer ao Rogério por ter, que foi graças também ao Rogério e ao Lindbergh, que entraram com ação contra o Bananinha, que ele vazou do Brasil. Então, te agradecer por ter tirado o Dudu daqui. Parabéns, Rogério, tá no seu currículo. Primeira vez em 34 anos sem o Bolsonaro na Câmara. Conquista brasileira. Esse mérito eu tenho. Se não tiver mais nada para mostrar, falei, eu consegui tirar o Bananinha da Câmara de Deputados, já é um grande feito. Olha, mas eu queria depois vir falar com vocês do imposto de renda, dos R$5.000, porque eu agora também estou presidente da Comissão de
finanças e tributação. Estou até estreando minha sala hoje aqui, viu? Muito bem, e deputado. Tem muita coisa boa para a gente fazer de finanças e tributação para dividir renda no Brasil. Eu queria conversar isso com vocês. Renúncia fiscal tem um projeto bom para acabar com isso. Dividir renda com os R$5 mil de imposto de renda. Depois a gente bate um papo sobre isso, que é como porque a galera aí, deputado, Brasil, é porque a galera aí, tem pessoal que fala que imposto é roubo, né? Aí você fala que vai reduzir imposto, o pessoal fala, não, mas vai quebrar o Brasil vai parar. E aí você vai cobrar imposto de rico, que nem cobram na Europa, na Dinamarca, na Suécia. Aí eles reclamam que tá cobrando imposto de rico. Esse galera não sabe o que eles querem. O Novo e o PL estão com esse discurso aqui, por isso que eu queria a gente bater um papo sobre isso, mostrar a importância de dividir renda e como é que isso vai ajudar o Brasil e os mais pobres, os trabalhadores e trabalhadoras. Tá bom? Letícia vai marcar aí com os senhores. Semana que vem o senhor volta pra gente bater papo, deputado. Obrigado, um grande abraço, boa sorte aí na comissão e na nossa Câmara dos Deputados. Um abração, viu? Um abraço, manda um abraço pro Heloísa também, que tá sempre com a gente aqui na Câmara. Vou mandar a nossa pequena gigante Heloísa Vilela. Obrigado, deputado Rogério Corrêa. O chat todo aqui agradecendo a participação do Rogério. Grande deputado Rogério Corrêa. Importante demais a atuação dele no Congresso. Vou dar um abraço para a assessoria do deputado também, que ajudou a gente a fazer essa entrevista. Dito isso, Little Guga Noblar, nós temos um quadro aleatório. Tem vinheta? Pequeno Google. Vamos aproveitar para falar sobre uma série do Netflix chamada Adolescência. Já ouviu falar, Guga Noblar, dessa série Adolescência? Eu ouvi falar e a Lígia já colocou aqui como a nossa próxima série, que eu e a Lígia a gente vê uma série, depois vê outra, a próxima é essa, entraremos em breve na série que é sobre o momento que eu vivo até hoje. Exatamente. Ou adulto disfuncional, que também é o outro nome que a gente pode chamar você. A série Adolescência, Guga, trouxe a discussão sobre a influência da internet na formação de meninos, de jovens, de crianças. Afinal, quem tem filhos, sobrinhos ou convive com garotos já parou para pensar o que eles estão consumindo online? Hoje, inclusive, Vivian Mesquita deu essa sugestão de série para assistir. Ela assistiu a série e falou que é excelente. É um drama policial britânico lançado agora, na semana passada. E ela acompanha Jamie Miller, esse jovem aí, um adolescente de 13 anos, acusado de assassinar uma colega. Não, tá na sinopse eu não assisti ainda, então, mas eu estou confiando aqui nas informações de Letícia. Letícia é um excelente roteirista. Eu estou elogiando hoje que é aniversário. Um adolescente de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola explora temas como a radicalização juvenil, violência entre jovens e a influência das redes sociais. E aí, a série traz uma análise sobre temas muito complexos, né? Sobre como é que a gente enfrenta esses desafios em relação à era digital. O problema é que as ideologias misóginas não aparecem com esse nome. Eles aparecem de outra forma, como piadinha, como discurso de melhoria pessoal, promessa de sucesso com as mulheres. A gente pegou uns posts de um arroba no Instagram, muito bom arroba, inclusive, sigam lá, o contente.você. Simulou uma conta de um menino de 16 anos e sem seguir nada, Guga. Criaram uma conta como se fosse um jovem, um adolescente. Começou a aparecer uns posts para ele. Olha aí o que aparecia para ele. Olha aí, Guga. Narguilé. Nossa, narguilé de mulher, piada machista, caixa bom, garoto de mulher. Matar não é pecado. É misoginia e violência. Aí, ó. Gatorade de mulher. Coach. Aquele idiota lá que... Isso. Que ensinava a galera. Esse tipo de coisa. E aí, Guga, isso mostra, inclusive, vão lá depois no @contente.você, porque tem um carrossel aí que eles fizeram com vários posts explicando sobre isso. No Instagram, isso. Vocês podem ir no Instagram do @contente.você. Essa linguagem acessível atrai os jovens que estão num momento de insegurança, Guga, né? Que eles estão se formando como pessoas, reforçam uma cultura de desprezo às mulheres e eles são mascarados disso, né? De trend, de meme, de algo divertido.
E aí, a pergunta que fica pra gente é essa: por que os algoritmos entregam tanto machismo e misoginia para esses moleques, que é um dos temas que é explorado nessa série Adolescência, que estreou semana passada no Netflix. Tipo, é um debate importante pra gente fazer, né? Porque é esse tipo de conteúdo que essa molecada tá recebendo no Instagram, no TikTok, e acha que é ok, que é isso mesmo e que tem que ser machista e misógino mesmo. E é complicado, porque esse tipo de conteúdo é o que baliza, é o que norteia a discussão nas redes sociais desde o surgimento das redes sociais, desde o início. Não é que a partir de determinado momento as redes sociais começaram a privilegiar os algoritmos. Não, a linguagem das redes sociais começa com uma linguagem que é violenta, que é misógina, que às vezes até nazista e fascista. A primeira rede social, que a gente pode chamar de primeira rede social, a que começa a gerar esse tipo de linguagem que a gente vê hoje, que é meme, por exemplo, ela se chamava, eu acho que era 2chan, né? Uma 2chan ou 4chan, que era lá ela começa, na verdade, no Japão. É 4chan. E aí depois... É a 4chan, isso. 4chan, depois nos Estados Unidos fazem o 4chan, que é, na verdade, uma imitação de uma rede japonesa. O Chan são esses fóruns, né? São fóruns que são redes sociais, no fim, que ali você podia já criar, inclusive, personagens anônimos e passar a criar comunidades, etc. Então, ali começa. E desde o início é essa linguagem, cara. É uma linguagem indo para meme, indo para zoeira, mas com a intenção de passar uma mensagem de ódio, uma mensagem contra a minoria. Não era só isso, mas era muito isso. Ao mesmo tempo, tinha uma outra galera tentando usar isso de uma maneira mais responsável e para combater, muitas vezes, aquilo que era difícil de combater, o sistema, para combater a desigualdade, para atacar, às vezes, personagens, comunicadores que eram violentos. Então tinham as duas coisas, mas tinha esse lado do machismo, do fascismo, que está desde o início da formação das redes sociais, e é difícil se livrar disso. E é claro que os algoritmos privilegiam isso, e a gente precisa, obviamente, de uma regulamentação da internet para poder o governo se meter também. Enquanto ficar na mão de meia dúzia de barão da internet, e muitos deles são de extrema-direita também, isso não muda, até porque dá muito dinheiro. Você vicia as pessoas nessas bolhas e você ganha muito dinheiro com essas pessoas online o tempo inteiro. Então é mais uma razão, claro, para regulamentar tudo isso. Aqui no nosso chat, a Beta Maia diz que os games são muito machistas. A Maria Helena, caramba, que medo. Minhas crianças ainda estão longe das redes, mas têm medo do futuro. O Gustavo Gozzi diz, guia para ser igual ao Calvo do Campari. O Eduardo Cardoso, e são esses jovens que vão votar e conviver com a gente. A Beta Maia comemora que o Guga, depois de 2 anos de programa, falou misoginia pela primeira vez. Depois de 6 anos falando misoginia, que ele inventou a palavra. O William Teixeira diz, F1 e pipoca vendo a série. Mas como é que você vai assistir Fórmula 1 e poder assistir a série ao mesmo tempo? Não sei se dá. Não sei se você consegue, mas tenta, vai. Perguntar pro Guga como que ele faz. O Guga consegue. F1 fazendo tudo. Guga possível, F1... O F1 sempre, a Fórmula 1 tá ali sempre numa televisão, você tem que ter dois canais, entendeu? Entendi. Roberto Nogueira não precisa gritar no microfone, não. Não uso mais o Google. Mas não precisa ficar longe também. Não uso mais o Google, agora só Guga. Tá vendo? Gostei do Roberto. É isso aí. Conhecimento, o oráculo do conhecimento. Pra que Google, se vocês têm aqui no rolê, Guga passando... É bom. Passando no Google você se informa, no Google você se desinforma. É bom mesmo, acho bacana. É isso. É bacana. Agradecendo aqui a todos vocês. Depois... Vamos lá, que lá no Contente.você tem uma matéria completa sobre isso, né? Tem um carrossel completo, muitas informações sobre esse assunto. Assistam essa aí é o carrossel. Meu querido príncipe. Contente.você, e depois assistam a série, digam pra gente se você gostou. Assiste a série, Vitão, que eu não posso ver nada agora, que eu tenho 2 dias pra ver 30 episódios de Beleza Fatal, então eu não tô podendo ver nada. Só a Beleza Fatal. Mas aí você fala pra gente se é boa depois, Vou assistir. Vitão. Fala, Guguinha. No Japão, que eu falei que começou essa linguagem de rede social, já no início, há muitos anos,
teve gente que saiu dessa 4chan, lá eu acho que era 2chain, 4chan eu acho que é quando foi para os Estados Unidos. Eles saíram desse fórum, teve gente que saiu desse fórum e praticou crimes. Então eles ficaram, desde o início, velho, tem maluco, tem tio França sendo formado em rede social com a ajuda desses algoritmos. E aí, se vocês acompanharem a história das redes sociais lá no Japão, desde o início, teve gente já saindo com faca na rua, provocando, no Japão, que é um país pacífico, provocando violência na rua por conta desses algoritmos e dessa lavagem cerebral. Guga Noblar, vamos falar sobre os ovos de Ricardo Nunes? Você acha que é um tema bom pra gente falar? Que? Isso mesmo. Os ovinhos? O Ricardo Nunes resolveu entrar na discussão sobre o preço dos ovos, o ovo de galinha. Você está falando do quê? O Ricardo Nunes achou que era bacana entrar na discussão, visitou um armazém solidário na cidade de Tiradentes, aqui na zona leste de São Paulo, e postou este vídeo. Estão procurando por aí o pilantra que aumentou o preço dos ovos lá fora, que custa em torno de R$30 a cartela de 20. Aqui, dá uma olhada, R$ 9,99. Eu não sei onde é que está o pilantra que subiu o preço lá fora, mas a pessoa que diminuiu o preço aqui para as pessoas pobres comprar, eu sei quem é. Sou eu. Não é isso? Eu assisti esse vídeo. Eu sou meio burrão em economia, né, Guga? Você também é meio burrão também em economia. A gente não entende muito esse assunto, não é assunto que a gente entende muito. Eu falei, o Ricardo Nunes baixou o preço do ovo em São Paulo. O que o Ricardo Nunes fez para baixar o preço do ovo em São Paulo? Não entendi muito bem. Aí eu fiz o quê? Fui perguntar para quem entende. Olha para quem eu perguntei sobre o preço do ovo. Bota aí. Com som de preferência para com direito à caneca de Guga Noblar. Vou explicar para vocês o que o Ricardo Nunes e a taxa Selic têm em comum. Pois é, nenhum dos dois pode mexer com o preço dos ovos. Mas por que isso acontece? Vamos entender primeiro por que os ovos ficaram mais caros nesses últimos tempos? Por favor, Débora Maganha. Primeiro vamos pensar na alimentação das galinhas. A Graciane agradece. As galinhas basicamente têm a sua base alimentar pautada no milho. O milho ele tá com problemas logísticos, ele tá mais caro e isso faz com que a ração das galinhas já fique mais cara. Além disso, custos de embalagem também subiram nos últimos tempos e isso encarece também lá no final o preço dos ovos. Só que o maior problema que a gente vem enfrentando recentemente em relação à produção de ovos está muito ligada ao calor. E essa é uma péssima notícia, porque a gente tende a ter verões cada vez mais quentes. E o estresse térmico é um pesadelo real nas granjas. Tem gente que nega, né? Mas a gente sabe que a mudança climática existe. E se os verões vão começar a ser cada vez mais quentes, isso vai prejudicar cada vez mais as galinhas. Quem diria vai ter que era cada vez menos global. produção de ovo e isso vai fazer com que o ovo encareça, principalmente em momentos que a demanda é mais alta como agora. E aí as pessoas perguntam, será que os Estados Unidos têm a ver com isso? A gente está exportando mais? Isso está deixando o ovo mais caro? Por enquanto não. Por mais que as exportações tenham subido, ainda não impactou muito a exportação subiu porque ela era muito pequena. Por mais que ela tenha subido, isso ainda não impactou o que deixa aqui de oferta interna. Mas a grande preocupação é justamente com o calor e isso está fazendo o caos no galinheiro. Guga Noblar, explicando, eu só queria, obrigado, a Débora é muito didática para explicar pra gente as coisas, porque eu queria entender o que o Ricardo Nunes tem a ver com o preço do ovo. A gente conseguiu entender nada, né? Então, assim, o Ricardo Nunes só inventou que tinha a ver com o assunto, mas não tem porra nenhuma a ver com essa história. Que isso, velho? Do nada, o cara, eu baixei o preço do ovo. Eu que baixei o preço do ovo, ó, mas é foda. Porra! É só em São Paulo, capital, então, no resto do estado, é o mesmo valor. Não, que vai em Guarulhos, tá R$60 o ovo. Só na capital que baixou. É, 60. Porra, não dá pra entender esse vídeo do Ricardo Nunes. O cara surtou, gravou uma mensagem que é fake, que não faz sentido. E na hora de tirar fotos, né, como se estivesse sendo abraçado pela população do supermercado, você viu que ele pegou uma galera ali que pelo jeito trabalha pra ele. Não tinha ninguém para abraçar o prefeito Nunes, e eu acho que eles usam a mesma personagem duas vezes trocando a roupa dela, porque tem ele abraçado com a mulher. É a pessoa que está contratada para abraçar. Porra, dá uma olhada se der pra gente voltar, porque ele primeiro abraça uma mulher de branco, depois uma de vermelho, pra mim é a mesma pessoa, e sobre o que de fato faz com que encareça, né, que
essa questão climática, a gente está tendo as mudanças climáticas. A ONU, olha lá, está passando. Olha, essa daí ela abraçou antes. Abraçou essa senhorinha, essa mulher, ela é a de branco, que abraça dentro do mercado também. Precisa de mais atores aí. E olha, só um dado importante: a ONU, ela estima que se a gente gastar 360. Não é essa não. Tem uma que depois vem. É a de azul. A de azul é ela também. É a de azul. As duas. É a mesma mulher. Agora tá comprovado. Não, a de amarelo. Vamos andar com o roteiro! Galera, só um detalhe. Mudança climática, que é o assunto também desse tema. Se a ONU diz que se a gente gastar 367 bilhões por ano, a gente consegue fazer as adaptações às mudanças climáticas. 367 bilhões. Tem que fazer bomba. Não sobra já dinheiro. A Nature. Olha que coisa louca. A gente gastando 367 bi por ano, a gente consegue. Só que a gente não está gastando, obviamente, nem perto disso. E com as mudanças climáticas, o PIB mundial vai perder até 2050, por conta de seca, de tempestade, das mudanças climáticas. A gente vai perder até 2050 35 trilhões de dólares. Ou seja, se a gente gastar 377 bi por ano por 10, 20 anos, a gente pode resolver. E como a gente não está gastando, a gente vai perder 35 trilhões até 2050. Então, até para a economia é estúpido não combater a mudança climática. Guga Noblar, vamos falar sobre... para não dizerem que o meu programa é uma baixaria, Jornal Globo, tá? Coluna eu posso só ler a mensagem que você mandou? Pode seguir a pauta? Ele mandou assim no grupo, gente. Vou pro pênis voador. Porque... Eu podia dizer caralho com asa, mas eu resolvi falar pênis voador. Um desenho de um pênis com asas enviado por embaixadora diplomata virou caso de polícia no Itamaraty. Essa pauta foi feita pro Rolê ICL. Escute, Guga Noblar, você que está assistindo esse programa, escute. Minha diretora Marcinha, não escute. Desliga a TV agora. Era uma correspondência misteriosa assinada por um remetente fictício. Dentro do envelope, um desenho de um pênis com asas. Por favor, vamos à ilustração? Por favor. Cadê a ilustração? Esse é o desenho que foi enviado, Guga Noblar. Inclusive, muito bem desenhado, cores. Achei um negócio muito, como se diz? Muito detalhista. Achei elaborado. Muito elaborado, muito bem desenhado. A cabeça da piroca é azul. É azul, eu não entendi isso também. Calma aí, Guga. O episódio se passou... Pode tirar, senão a Márcia vai mandar tirar no outro ar. O episódio se passou dentro de Itamaraty entre diplomatas. O que rolou? Em junho de 2024, o diplomata Cristiano Ebner recebeu uma carta com este belíssimo caralho com asas, sem entender o que estava acontecendo, reportou o caso à corregedoria, acionou a PF, passou a temer pela sua segurança. Não, peraí também, porque... pela segurança. Depois de meses de investigação, descobriram que o autor da carta era o ministro conselheiro do Brasil em Lisboa, Pablo Cardoso, que alegou ter feito essa pegadinha apenas por diversão. O tal passaralho é um símbolo para demissões em massa, mas Cristiano não achou graça nenhuma na insinuação e pediu a punição do colega. No final... caçar uma rola. Pablo caçou e achou. No final... Pablo teve que assinar um termo de ajustamento de conduta se comprometendo a melhorar seu comportamento nos próximos 24 meses. Quem diria que um caralho com asa causaria tanto desgaste, Guga Noblar, para o Itamaraty? Aí, ó. Quem diria, Guga? E é rechonchudo, né? Bem... E sendo azul a cabeçola, a gente imagina Vamos que é ver sangue onde real. que vai isso. É sangue real. É sangue azul. E quem é o príncipe que tem sangue azul? Hein, Luca? Príncipe William. Será que não tem nada a ver com isso? Eu acho que é Bota meu nude aí, Vitão. Bota meu nude. Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada, não. Inspirado. Talvez. Não, a do príncipe William é 2 vezes, né?
o tamanho dessa, eu acho. Que isso? O Roberto Oliveira diz o famoso carai de asa. O Victor Valim, caraca, até sombreado, técnicas de chiaro escuro e tudo mais. Uma verdadeira aula de arte. A Emeline Ford diz que o Rolê é o melhor programa do universo. O Matheus Burato, cacetalada. O Marcos Assis, Guga transcende o roteiro. O Guga nunca leu uma linha desse roteiro. Mas não tem problema nenhum, a gente vai tocando, porque agora é hora do melhor que você não... Mas, Guga Noblar, hoje mandei uma mensagem para um amigo esses dias e falei, nossa amigo, ontem comi uma marmita muito boa. E ele falou, é pessoa ou é comida? É claro que é pessoa, é claro que é comida. Estamos falando sobre o querido Luiz Felipe Alves está viralizando no TikTok porque ele está fazendo marmita para o marido. E Guga, você eu queria muito ser esse marido, juro. Todo mundo quer casar com o Luiz Felipe. Todo mundo. Guga Noblar, se a Lígia ver esse vídeo, tira a Lígia da frente da TV agora. Se ela ver esse vídeo, ela vai abandonar você e vai querer casar com o Luiz Felipe. Olha o Luiz Felipe fazendo a marmita pro marido, por favor. Não vai trocar meu miojo. Hoje o marido trabalha presencial. Olha a marmita, Guga. A lancheira dele comigo? Presta atenção. Hoje ele vai levar arroz, feijãozinho carioca que eu acabei de cozinhar, uma mini abóbora assada recheada com requeijão e regada com mel. Uma mini abóbora recheada. Bife acebolado. Salada. Olha isso, Guga Molhinho pra salada. É um banquete. Pro café da tarde, um sanduíche de filé de merluza. Uma ciabatta. Olha, tá ciabatta, irmão. Eu ia almoçar 9 horas da manhã. E de sobremesa, eu também. Um mousse de maracujá com Como vive até o fim do dia, sabendo que tem isso na sua bolsa? Mousse de bolsa? maracujá com a calda de chocolate durinha. De bebida, ele vai levar um suco de manga. Olha isso aí. Delícia. Uma coquinha sem açúcar. O único erro foi esse, tem que ser com açúcar. E uma bebida de aveia, sabor caramelo e flor de sal. E aí, Guga Noblar? E aí? O Luiz Felipe... Talheres. Aí. O Luiz Felipe está viralizando nas redes sociais e está causando inveja nas pessoas. Inclusive, Lígia, você não consegue ver agora, Lígia Noblar está em posição fetal chorando na sala, neste exato momento. Claro. Você não consegue ver. Olha as reações das pessoas sobre a marmita de Luiz Felipe, por favor. Claro. Gente, eu preciso casar com o homem que faz a marmita pro marido dele. Eu não posso viver no mesmo mundo onde esse tipo de marmita tá sendo feita e não sou eu que tô comendo. Ah, Isabela, mas você é a noiva. Eu me juntaria com este querido, só pra comer as marmitas dele. Eu também. Luiz Felipe, se você largar o seu marido, por favor, case comigo. E aí, tem gente que faz marmita que nem você, Guga. A gente separou uma pessoa que faz marmita que nem você. Por favor, põe aí. Vai trabalhar presencial. Bora montar a lancheira dela comigo? A lancheira. Pro café da manhã, É do eu Google. mandei esse biscoitinho leve, coisa básica. Pro almoço, um miojinho de tomate da Turma da Mônica, que é uma delícia. Essa é a marmita e que eu um trago caldo pra de você. mandioquinha É do Google, com frango congelado. Pro lanche da tarde, um Cara, essa é a cheetos, minha e de mesmo. sobremesa, um Aí, ó. chocolate Exatamente. e uma pipoca doce, É a que do ela Google. adora. Porra, eu adoro Coloquei tudo pipoca na doce. lancheirinha, pra Aí, beber ó. uma Coca Zero, Uma Coca Zero, bem Jack tranquila, Daniels e uma Bix. e uma Skull Porque Beats ela pra dar gostou uma... muito no carnaval, eu achei que ela ia gostar de levar ali na lancheira também. Pra A lancheira acompanhar me o pegou café um da pouco manhã, também. Eu coloquei um todinho levinho, né, que tem menos açúcar, pra não fazer mal. Ufa. Pra minha diva. E um energético que não pode faltar, né? Pra dar aquela energia ali durante o dia. uma boa. Escolhi esse bale, encaixei bonitinho ali na lancheira dela, os talheres, né? O garfo pro miojo e a colher pro caldo de mandioquinha. Faltou só um cigarro. Guardanapo e tá pronta a Olha aí, Guga lancheira. Noblar, essa aí, essa meu é a menú. lancheira que o Guga manda pra Olha Lígia que todos linda. os dias. Ô, Guga Noblar, você não queria casar com esse homem também? Eu queria casar com esse homem. Você não queria casar com ele? Não, eu pensei Todo mundo nisso quer agora, casar. Lígia. Eu acho que a Lígia é que vai me perder para Luiz Felipe. O Luiz Vamos Felipe. casar. Cara, mais atencioso que esse não existe, mas a Lígia, claro, é muito atenciosa. É tudo piada, meu amor. Você sabe que jamais vou deixar de reconhecer todo o valor que tem Lígia, a guerreira, aquela que me aguenta e que terá que me aguentar pelo resto da vida dela. Ela quer morrer cedo por conta disso, mas ela diz que vai ficar comigo até que a morte nos separe. Porém, ela já pensa em morrer. Ela já tá contando as horas. Ela já quer morrer no que vem. Mas eu espero que ela me aguente pelo resto das nossas vidas. E Luiz Felipe, parabéns por ser tão atencioso, uma pessoa maravilhosa. Quem não quer
uma pessoa amorosa e atenciosa do seu lado. Todos nós queremos. O Jonathan Milani falando da Coca Zero. A Coca Zero que o Guga toma é aquela lá. O William ao menos uma fonte de proteína. O Ari Barbosa, marmitão ou marmitaça total, bem alimentado bofe. Ana Maria, ele é um querido. O X-Spoiler diz que falta o corotinho na marmita do Guga. A Deise Oliveira diz, para quantos dias esse almoço? É um almoço bem servido, inclusive. O Ricardo Gomes, o cara vai trabalhar ou comer, você tá invejoso. A Drica Maravilha diz que quer pedir ele em casamento. A Fernanda Duarte diz que está com fome de novo e acabou de almoçar. E a Neraci Miranda diz, eu quero mousse. Depois mandem pra gente a foto da marmita de vocês. E se quiser ser minha marmita, manda nude na DM do Instagram. Dito isso, Guga Noblar, mostramos a gay das marmitas, Luiz Felipe. Siga depois o Luiz Felipe lá no TikTok. Qual que é a arroba dele no TikTok, Létícia? Não sabe. Não sabe de nada. Vamos pegar. Tá no aniversário, veio Letícia veio hoje virada no aniversário. A arroba dele é Luiz Felipe Alves. Felipe Alves. Já. Obrigado pela agilidade. Luiz Felipe Alves. Não sei se a galera pegou. Luiz com Z Felipe Alves. Guglita, dito isso, vamos agora falar sobre o PEX, que não é para chamar cachorro PEX. É o nosso programa de formação esportiva. O PEX, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. A gente reuniu, Guga, só os maiores nomes, não é do esporte da cidade de São Paulo, não é do estado do Mato Grosso, do Brasil, é do mundo. É campeão mundial de boxe, é campeão mundial de Ironman, é medalhista olímpico, é campeão olímpico, é esportista de alto rendimento. A gente reuniu as maiores lendas do esporte para ensinar para você como é que você melhora a sua performance e supera os seus limites, não só no esporte. E nesse programa inédito você vai ter aulas com a incrível Joana Maranhão, minha amiga Jujuca, nadadora olímpica, uma ex-nadadora que marcou a história da natação do país, não só pelos recordes que fez dentro da piscina, mas pela sua postura firme e seu ativismo. A Joana denunciou um caso de abuso sexual que sofreu na infância, que resultou na criação da lei Joana Maranhão, que ampliou o prazo de prescrição para crimes sexuais contra crianças e adolescentes. E você vai aprender como várias lendas do esporte brasileiro e mundial, como a Joana Maranhão, aqui no nosso PEX, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Guglita Noblar, aula inaugural, porque é um programa, né? Então, assim, é uma jornada, são várias aulas diferentes. E para você que quer aprender a superar seus limites, no dia 30 de março, conhecido popularmente como daqui a 10 dias, não nesse domingo, no outro, teremos Mark Allen, só o cara 6 vezes campeão mundial do Ironman, a nossa Jujuca, Joana Maranhão, o Marco Schultz e o Eduardo Moreira, que pratica todos os esportes conhecidos. O homem anda de skate, o homem surfa, o homem nada, ele é um poliatleta e que estará capitaneando este debate do nosso PEX. Você se inscreve. Eu já vou dar uma dica para vocês. Semana que vem, nós vamos trazer a nossa semana de metas aqui do Rolê ICL. As metas da semana que vem envolvem, número 1, berrante de Guga Noblar. Aê! E número 2, uma viagem no tempo. Eita! Como assim? É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Já vão se inscrevendo pra gente chegar semana que vem com meta batida. E como é que se inscreve? Pequeno Little Guga Noblar. Como que se inscreve, meu querido William Teixeira, Jalambe Pau, Miúcha Monteiro, beleza, Marcelo São Paulo? Onde vocês se inscrevem? No roleicl.com.br, roleicl.com.br, entra lá, não vai perder essa jornada maravilhosa. Vocês viram que tem aí um vencedor do Iron Maiden, do Iron May, que é aquela corrida mais louca que tem de todas. Ou seja, o vencedor do Iron Maiden. Tem o vencedor também, do Rolling Stones também. O X-Spoiler, a Lala Organ,
o Fernando Luiz, o Paulo Minoso, o sobrinho do Paulo Minoso, o Kevin Mamá, a Meire Cristina, OSP, todos vocês, agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Hoje tem o quê agora na sequência? Tem nada, né? Hoje tem reprise? Agora temos reprise, provocação histórica. Olê, 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 olá. Lindener Pareto e Bettina Anton falando sobre Joseph Mengele. Sabia que teve um nazista no Brasil? Vou contar essa história aí. Você que perdeu. Pra cá. Você que perdeu, assista agora a reprise do Provocação Histórica com Lindener Pareto. E você que está assistindo a reprise do rolê, você não vai ver a reprise da reprise. Você vai ver ao vivo agora o nosso ICL Gente com Laura Couto e Rodrigo Viana. Depois temos ICL Notícias segunda edição, o programa mais calvo do Brasil, às 5h30, com Gabriela Varela, Chico Sá, Rodrigo Viana e grande elenco. E a gente termina o programa de hoje. A gente volta amanhã. Vinheta, tchau. Imagina juntar como professores, no mesmo curso, o Monty Roberts, o maior preparador de cavalos que já existiu. Mirraim Lopes, o maior atleta olímpico que já existiu, tendo ganho 5 medalhas de ouro em 5 Olimpíadas distintas. Miguel Ângelo da Luz, o técnico brasileiro que foi campeão mundial com o nosso basquete feminino. Joaquim Cruz, o nosso campeão olímpico. Ronaldo da Costa, que foi o primeiro homem no mundo a correr uma maratona no ritmo abaixo de 3 minutos por quilômetro. A Joana Maranhão, o maior boxeador de Cuba, o maior psicoterapeuta do esporte, médico, fisioterapeuta, todo mundo, para ensinar para vocês como a gente pode fazer para superar os nossos limites e encontrar a nossa melhor versão. Essa jornada começa no dia 30 de março com uma aula incrível com Mark Allen, o maior triatleta da história. A gente se encontra lá.